Olá, gente. Estamos de volta aqui na Missão do Farol. Estamos nos preparando para viver na vida da igreja e viver no reino milenar, conforme nós temos visto. Hoje é a 36ª aula, né, Marcos? E o nosso assunto já deve estar escrito aqui embaixo. Nós vamos falar sobre o processo de embelezamento, ou seja, de crescimento da noiva de Cristo para a gente poder casar com ele. E você vai ver isso. E nós terminamos a aula passada, você deve ouvir primeiro a aula 35, porque eu parei de ler o texto, eu vou ler aqui novamente, e nós vamos aplicar um texto bíblico que mostra exatamente sobre tudo que nós falamos nas duas últimas aulas. Então, vamos lá. Quando nós fomos salvos, ou seja, quando o Espírito Santo nos regenerou, ou seja, regeneração é uma palavra que significa nascer do Espírito Santo de Deus, ok? Isso é importante, porque tem muita gente que vai na igreja e sente, vê, mas nunca nasceu de novo. E para ser a noiva de Cristo, você tem que nascer de novo. Mas nascer de novo é para viver na vida da igreja. Agora, para viver no reino, nós estamos vendo, quem não se preparar para o reino, vai para as trevas exteriores temporariamente, o que eu já falei em aulas passadas e vou continuar falando e mostrando outros textos para você dizer, não, que isso, está tudo lá. Se você quer crescer e amadurecer, você tem que entender isso. Então, vamos lá. Eu vou ler agora, já interpretando, o livro de Esther, é um dos livros da Bíblia, e no capítulo 2, e vai do versículo 1 até o versículo 13. Tá? Eu estou aqui com a Bíblia aqui. E, na verdade, o que nós vamos ver aqui nesse texto é que tem um processo de embelezamento de Esther para que ela pudesse chegar na presença do rei. Eu vou contar a história, né? Só o fato de ler a gente já está entendendo isso aqui e é muito importante. Então vamos lá, Esther capítulo 2, versículo 1. Passadas essas coisas, tá? E apaziguado o furor do rei Assuero. Aqui é o seguinte, é o rei que ele ficou muito bravo porque a Vasti, que era a antiga mulher dele, ela vivia completamente fora, vamos dizer assim, das festas, da vida do rei Assuero, né? Ele tinha um reinado muito grande, eu não vou entrar em detalhes da história verdadeira, da história natural, porque nós temos que pegar as histórias do Velho Testamento, as realidades, e jogar em termos espirituais. Senão a Bíblia vai ser apenas um livro de história. E ela se envolve em muita coisa assim, mas espiritualmente é a parte mais importante. Então, ele ficou bravo com a ex-mulher, diz aqui, lembrou-se de Vasti, era o nome dela, ex-mulher de Assuero, e do que ela fizera, do que tinha decretado, e ele decretou sobre o mau comportamento dela no governo dele. Então, ela era totalmente um zero à esquerda, como a gente diz. Ela não participava de nada. Então, ele se aconselhou com as pessoas do reino dele, né? Porque o rei manda, mas ele ouve também as outras pessoas. E diz aqui, então, disseram os jovens do rei, ou seja, tinha uma galera lá mais antenada, né? E eles falaram, o que eu vou fazer? Toda vez que ele ia para um decreto, para um encontro, alguma coisa, ele ia sozinho. Então os jovens falaram, ó rei, vamos dar uma dica aqui para o senhor. Tragam-se moças para o rei. Virgens de boa aparência, olha só, os jovens, né? Falaram, rei, faz o seguinte, vamos fazer aqui um concurso, né? E de trazer as moças mais lindas aí do império e
mas desde que elas sejam virgens, de boa aparência, como diz aqui, e de boa formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino e reúnam todas essas moças virgens, isso aqui era importante, de boa aparência e tal, e faz o seguinte, levem para a cidade, ele falou, peguem essas moças e vão para a cidade de Suzã, e lá, na casa das mulheres, tinha uma casa em que elas iriam ser preparadas para encontrar com o rei. Leva elas para lá e lembre-se de uma coisa, mulher, eu falei isso em 2 aulas atrás, toda vez que você lê histórias na Bíblia de mulher, ela representa a igreja, tá? Nós vimos naquela outra parábola lá. Então ele diz, vai na casa das mulheres, ou seja, a igreja de Jesus, sob as vistas de Hegai. Hegai é o nome do cara. Esse Hegai aqui diz que ele era o eunuco do rei. Você sabe que é eunuco, né? Então, ele ia ficar supervisionando as mulheres mais lindas lá. Então, o eunuco é aquele cidadão que eles cortavam o testículo do cara para ele não, ele estava se oferecendo para tratar das mulheres, podia cair numa tentação, e como a gente diz, eu não sei que tem muita criança que pode estar ouvindo, então eles podiam dar um creu lá numa das mulheres, e o rei, malandro, ele falou, não, então era uma prática, ele podia cuidar, por quê? Porque se acontecesse alguma relacionamento, podia-se nascer um filho, e não seria filho do rei. Então, o eunuco servia para isso. Tá? Então, bota na guarda das mulheres, e o rei Gai era o nome dele, que era o guarda das mulheres, e esses eunucos, diz aqui, eles iam dar para elas os seus ungüentos, eles iam preparar ela, porque não podia chegar assim e escolher de qualquer maneira, elas tinham que passar por um processo. Da mesma forma, nós como igreja, temos que, eu já fui salvo, agora vou para o céu, porque você não vai ninguém para o céu primeiro, você vai ter um reino milenar. Ninguém vai para o céu, eu estou provando isso. Alguém, quando Jesus voltar, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar aqueles que foram salvos e vamos começar o reino milenar por 1000 anos aqui na Terra. Porque o reinado de Jesus tem que acontecer. Vai ser o único rei que não é corrupto, não é isso e aquilo, e você sabe do que a gente está falando. Então, aí os jovens falaram assim, elas vão receber alguns ungüentos. Depois a gente vai ver logo o que tinha que fazer. Aí os jovens falaram, rei, é o seguinte, a moça que cair no agrado do rei, lógico, ele ia escolher dentre várias, aí aquela que cair no agrado do rei, essa vai reinar no lugar da Vasti. Lógico, o rei não podia, ele tinha que ter uma outra pessoa para reinar junto com ele. Aí o rei ouviu isso e diz aqui, continuando, né, nós estamos lendo Esther capítulo 2, de 1 a 13, diz aqui, com isso concordou o rei, com essa dica dos jovens, daqueles que estavam assessorando ele, então ele concordou e assim se fez. Ok? Agora, continua a história, diz assim, agora é a segunda parte. Ora, na cidade, era uma cidade ligada ao rei Assuero, havia um certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai. O Hegai era aquele que ia tomar conta das mulheres e preparar. E diz aqui, então, que esse Benjamim era um judeu, Mordecai,
esse cidadão, diz aqui o texto, era filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados, com Jeconias, rei de Judá. Ou seja, foi um fato que já aconteceu, você já sabe, não vamos entrar em detalhe. Ou seja, eles foram deportados, transportados de Jerusalém, a quem Nabucodonosor, que era rei da Babilônia, ok? Havia transportado da Babilônia, e você já conhece a história. Esse Mordecai, né, porque você deve estar pensando, quem era essa Esther? Da onde ela veio? No meio de tantas outras. Diz que o Mordecai criara Hadassa, era o nome dela, né? Esther ou Hadassa, né? Que era Esther, filha do seu tio, ou seja, ela era sobrinha de quem? Desse cidadão Mordecai. Então, diz aqui, Esther era filha do seu tio, sobrinha, a qual não tinha nem pai nem mãe, ou seja, ela era uma órfã, Esther. E era jovem e era bela, de boa aparência e formosura. Porque a escolha, eles faziam uma escolha para ver quem era virgem, boa aparência e boa formosura. Explica mais ainda o texto que, tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai tomou ela por filha. Então ele ficou agora no lugar do pai e da mãe, cuidando da filha. Então ele soube de que o rei Assuero estava procurando uma pessoa para ficar, para ser a rainha lá, e junto com ele. Então diz o texto, em se divulgando, pois, o mandado do rei, porque ele decretou um mandado e falou isso como a sua lei, ao serem ajuntadas as moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, o eunuco, lembra? Levaram também Esther à casa do rei. Foram lá, levaram ela, tá? Sob os cuidados do eunuco Hegai. Ele era um guarda das mulheres, ok? A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. O Hegai disse, não, essa aqui está ótima para ser escolhida como a futura rainha. Então ele disse, vamos tratar ela, especialmente, estão falando aqui, mas as outras também passavam pelo mesmo processo. Aí diz o texto aqui, pelo que se apressou o Hegai a dar-lhe os ingüentos e os devidos alimentos. Não era assim, o rei, vai lá, escolhe. Não, ela tinha que passar por uma preparação. Você vai ver aqui, a preparação durava 1 ano. Eu já estou antecipando aqui, né? E ele disse, não, vamos dar boa comida para ela, massagem, vamos fazer tudo que era daquela época, porque na hora de se apresentar, ela ia competir com muitas outras, né? E a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Eu disse que isso, de uma certa maneira, você pode estar aplicando. Quer dizer que, então, na igreja de Jesus, a igreja é formada por mulheres, nós temos que ter os melhores aposentos na igreja. Ou seja, escolha uma igreja em que você está sendo preparado nas coisas de Deus, porque você vai reinar com Jesus, com Cristo, Rei. É uma história comparativa, é uma parábola do Velho Testamento. Então, ele disse, olha, ela vai ter que morar numa casa como? Na casa das mulheres. Mas aí o Hegai aqui tem uma outra informação, o Mordecai, desculpa, falou, Esther, não diga nada ao povo, nem da sua linhagem, pois Mordecai, que era o pai agora dela, né, como nós vimos, lhe ordenara que não declarasse nada. E diz ainda mais, passeava Mordecai
todos os dias diante do átrio da casa das mulheres. Eu diria que Mordecai aqui era um símbolo, era um profeta de Deus, era o Espírito Santo hoje, né? Todo dia ela ia saber como é que está Esther, como é que está ela. Procure uma igreja que tenha... Olha, tem tanta maneira de você entender isso, que tem os ministérios atuando. Tem que ter os 5 ministérios hoje na igreja. Uma igreja que só fala de uma coisa, você vai ficar, na hora de passar diante do rei, você tem que estar preparado. Então tem que ter, eu digo, a igreja perfeita no sentido de ter os ministérios. Não é que todo mundo tem que ser perfeito, porque ninguém vai ser. Mas você tem que ter, eu teria que dar outras aulas, apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Por quê? O mestre vai te ensinar, o pastor vai cuidar de você, você está ainda com problemas, isso aqui. Então, esses são os alimentos que nós temos que ter hoje. A igreja não é boa porque tem muito instrumento, muita coisa, nada está errado. Mas só isso não vai. Tem que ter alguém para fazer a massagem, tem alguém que passar. E agora nós vamos já explicar aqui o que tinham que fazer, né? Então, diz aqui que o Mordecai ia todo dia para saber, como é que está aí ela, está sendo cuidada direito? E diz, ele queria se informar de como ela passava e do que o que ia suceder depois disso. Porque ele era o tio pai e estava interessado. Aí continua aqui o texto dizendo, em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, ou seja, já estava chegando o prazo delas se apresentarem como Esther junto do rei, porque ele ia escolher. Ok? Depois de ser tratada segundo as prescrições das mulheres por 12, guarda isso aqui, 12 meses é 1 ano, né? Então, olha só, ele disse, olha, depois de 1 ano, Mordecai ficou lá todo dia olhando ela, preparando ela, como a igreja é um lugar de preparação para o reino. Essa que é a verdade. Você não vai à igreja só porque você quer se preparar para ter bênçãos aqui. Não! Tudo desse mundo é passageiro. Mas por que eu vou à igreja? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu leio a palavra? Por que eu tenho comunhão com os irmãos? Porque eu quero, é o melhor lugar para a gente se preparar para viver 1000 anos com Cristo. Quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar os mortos em Cristo e desses mortos vão viver aqui nesse mundo por 1000 anos. Quem não se preparar, vai para a Geena, como eu disse. E você vai perder 1000 anos reinando com Cristo. Nossa, depois tem mais coisas para a gente falar. Então ele disse, depois de ser tratada com essas prescrições das mulheres por 12 meses, olha o que diz o texto, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento. Ela tinha que ser embelezada, tratada, comendo do bem e do melhor, porque na hora não podia ser uma mulher gorda lá, não podia ser uma mulher que está cheia, quando eu digo gorda, não é fisicamente, cheia das coisas desse mundo, porque senão ele disse, eu não quero criar uma outra Vasti, como era a primeira, ela tinha que ser de boa aparência, formosura, tinha que ser cheia da vida de Deus, aplicando hoje. E essa palavra é para homem e mulher. Cristão é noiva, homem é noiva, mulher é noiva. Você tem que passar por esse processo. Olha o que diz aqui agora, porque tem uma vírgula, e diz, mas o que tinha que fazer? Diz aqui, 6 meses desse 1 ano, ela tinha que usar, guarda, óleo de mirra, ok? E 6 meses, depois de 6 meses, imagina todo dia,
lá o Regai, as mulheres, tinham mais 7 mulheres que ajudavam ela na casa e passavam óleo nela todo dia. Eu vou te explicar por que óleo de mirra. Tem que ter uma noção. Não é hoje que vão na coisa de beleza para passar óleo, isso, aquilo, mas não vai adiantar nada, não é físico. Isso aqui tem uma explicação. Então ela ficou 6 meses só recebendo esse óleo no seu corpo, em todas as partes. E diz, e os 6 meses finais com especiarias e com os perfumes, com os ungüentos em uso naquela época entre as mulheres. Eu estou lendo Bíblia, gente. Então, ou seja, depois de 6 meses com mirra, e 6 meses com os ungüentos, diz aqui, é que vinha a jovem ao rei e ela se dava o que desejasse para levar consigo na casa das mulheres para a casa do rei. Ou seja, depois de 1 ano preparada, ela podia levar alguma coisa que ela quisesse na presença do rei para agradar o rei, isso é qualquer coisa. Depois a gente vai ver aqui que Esther não levou nada, foi a única que não levou nada. Porque ela não queria nada. É porque a história é maravilhosa, mas nós estamos falando do processo para ir para o reino. Entendeu? Então, ela levou ela mesma e, obviamente, você já sabe que ela foi escolhida. Agora, você não sabe o que você tem que fazer para ser escolhido. E é isso que é o tema de hoje. E a gente vai continuar, e eu vou falar ainda nas próximas 4 ou 5 aulas coisas relativas a isso. Tá? Então, ela vinha e tudo que ela fazia era para levar consigo, né? Diz aqui, da casa das mulheres para a casa do rei. Usava os ungüentos e tudo mais. Então, gente, olha só. Por que ela passou? Era um processo. Deixa eu dizer uma coisa. Hoje, o mesmo processo é na igreja. É o mesmo processo. Só que não é literalmente. Ah, pastor, então quer dizer que eu tenho que 6 meses passar na igreja só depois de 6 meses? Não. Hoje, na era da igreja, nós temos que sofrer um óleo de mirra na nossa alma, principalmente na nossa alma. Eu vou te dizer já o que é. E olha, a igreja é o que eu falei? É o palácio. Lembra da aula passada? Você tem que ler a aula passada para entender melhor. A igreja de Cristo é o palácio, né? É o ambiente onde a gente se prepara para encontrar com o rei. Então, isso está na aula passada. Então, o que acontecia? Durante 6 meses, você sabe o que significa mirra? Você lembra que os 3 reis magos, eu estou me lembrando agora, eles quando foram visitar Jesus, eles levaram o quê? Ouro, prata e mirra. Era um óleo de mirra. Por que eles levaram isso? Você vai entender quando você entender que mirra significa, sabe o quê? Morte. Um óleo para tirar toda a morte, literalmente, né? Sei lá como que estava Esther ou como estavam as outras. Por mais que elas quisessem aperfeiçoar, no corpo dela podia ter ferida aqui, ferida lá, cabelo e tal, isso, aquilo. Então, 6 meses, o Regai, junto com as outras mulheres, limpavam a pele dela e não, aqui tem uma bolinha, o rei que é uma pessoa boa, de boa formosura, e tira aqui e mexe, tira a ruga, tira, sei lá o que quiser, jovem não tem ruga, mas morte. Isso aqui se refere o que na igreja? A igreja, você tem que morrer na sua alma, morrer na sua vontade, morrer nas suas emoções desse mundo.
A igreja, você não foi prometida, salvou, você foi salva por Jesus, né? E o que aconteceu? E agora eu estou esperando a segunda vinda e tal, mas e o tempo que você vai viver até Jesus voltar? Como é que vai ficar? Você tem que morrer no corpo, na alma, no espírito, nos seus pensamentos, nas suas emoções. A igreja é um lugar de preparação para isso. Porque na igreja, amor humano na igreja não funciona. Não funciona. Porque esse é o amor humano, é o amor que as pessoas usam no mundo. Eu só amo quem é meu amigo que me dá. Esse cara é chato, eu não quero saber. Né? Você veja lá no dom, os dons, não, no fruto do Espírito, tem 9 dons lá, 9 características importantes. Na igreja, nós temos que ser com os irmãos, com as irmãs, com o jovem, nós temos que amar e cuidar um dos outros. Porque senão, se você não morrer para a sua própria vontade, o seu velho homem, né, não vai acontecer nada. Então, ela passava 6 meses com esse tratamento e, completados os 6 meses, diz aqui o que ela aconteceu. Os outros 6 meses, ela usava o quê? Está aqui no texto. Especiarias, perfumes e ungüentos. Ou seja, depois de 6 meses que morrer no corpo dela todas as coisas ruins, estou falando no caso de Esther, aí ela recebia perfumes, cremes, ungüentos que se usavam naquela época. Hoje seria outra coisa, né? Mas em termos da igreja, e por que eu digo que era a igreja? Então vamos agora aplicar espiritualmente. Qual é o número representativo na igreja hoje? Porque lá diz que eram 12 meses, não é isso? 12 é o número da igreja. Eu não pensa que você vai na igreja para usar essas coisas literalmente. Não. 12 é o número da igreja. Por que é o número da igreja? Em todos os tempos. Porque a igreja começou primeiro com quem? Com os 12? Não, primeiro, né, representa as 12 tribos de Israel. Foi, entre aspas, a primeira igreja. Descendência de Jacó. Então, os judeus são consequência das 12 tribos. Só que nós vimos naquela parábola que quando eles não quiseram. Jesus contou a parábola. Eu vim, veja a aula passada. Então, ele disse, não, eu vou cuidar de mim mesmo e tal, isso, aquilo. Então, 12 é o número da igreja. Por outro lado, Jesus também chamou 12 o quê? Apóstolos. Os apóstolos são os servos, os mensageiros, né, que Jesus chamou. É um número representativo da igreja em todos os tempos, né? Então, olha só, depois desses 6 primeiros meses, ela usava esses ungüentos. O que seria isso? Se os 6 primeiros meses ela limpava tudo no corpo dela do que era morte, então o que acontecia? Depois disso ela passava os ungüentos. Porque não adiantava, tinha que limpar lá, e agora ela podia passar os perfumes. Significa o primeiro morte, e o segundo o que era? Ressurreição. É uma figura de que depois da morte você tem que ressuscitar. Mas antes de chegar fisicamente, porque quando Jesus vier para buscar sua noiva, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Ele vai ficar nas nuvens, e depois eu vou mostrar isso tudo. E ele vai ressuscitar os mortos, somente os cristãos. Porque os que morreram, né, diz que os que morreram e foram para o inferno, eles vão continuar lá, só depois de 1000 anos. É isso que o Apocalipse mostra. Mas
Eles vão ser ressuscitados e vão passar por um processo do tribunal de Cristo, porque é isso que aconteceu. O rei está olhando lá, ele agora vai escolher quem vai reinar com ele. O tribunal de Cristo é todas as pessoas cristãs da era da igreja que vão ser averiguadas no processo, o que eles fizeram com a vida dele na época da igreja. Mas eu não fiz nada. Muitos cristãos não vão passar nesse processo. Por quê? Porque eles não... O processo de embelezamento significa que eles tinham que depois ser cheios do Espírito. Esse perfume, esses ungüentos, fala da nossa alma. Porque espiritualmente, eu não tenho... Paulo disse que no Espírito nós já estamos completos. A sua salvação foi completa no seu Espírito. Mas o processo da igreja, até o dia que você morrer e eu morrer, sabe o que vai acontecer? A sua alma tem que ser tratada, tem que ser salva, tem que ser... Como que você faz isso? Através dessas especiarias, que significa: eu morri, eu ressuscitei e agora eu tenho que andar no Espírito. Eu tenho que ter o bom perfume de Cristo. Aliás, eu separei um versículo aqui. Deixa eu ver aqui. Onde é que está? Ah, está aqui. 2 Coríntios. Olha só. Tem tanta coisa para dizer, porque a gente tem pouco tempo. Por isso que eu vou dividir em mais 4, 5 aulas. Aqui, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, Paulo disse, lembra que ele usou um versículo? 2 Coríntios 2, 14 e 15. Se lembra que ele disse que estava preparando a noiva de Cristo para a gente ser apresentado diante dele? Ele falou isso. Então, veja o que esse texto diz. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Você sabe o que é conduzir em triunfo? Não é ganhar uma benção, isso aqui. Vamos ficar no contexto. Né? Não, somos mais do que vencedores. Triunfo, como? Vírgula. E por meio de nós, igreja, donzelas, cristãos, que fomos... quebramos as coisas da nossa alma, da nossa mente, pensamentos humanos, o homem natural, porque o problema da igreja é o homem natural. Ele é salvo no Espírito. E ele tem que crescer e amadurecer, tem que passar por um processo. Né? O 12 é um processo na igreja. Quem não passa esse processo, não vai reinar. É isso que eu quero dizer para você. Então ele diz, nós somos como... para manifestar, em todo lugar, estou lendo aqui na Bíblia, olha que interessante, fragrância do seu conhecimento. Eu diria, a mesma coisa que Esther recebeu, a fragrância, o perfume, os ungüentos. Que perfumes são esses? O que a gente tem que fazer? Porque nós vivemos de aparência. Quando você chega num lugar, o que as pessoas olham? Esse cara é do mal, está cheio de trevas. Isso acontece na igreja. Mas aquele que passou que morreu para a sua vontade e agora quer fazer a vontade de Deus, quer fazer os pensamentos de Deus, quer ter os sentimentos de Deus. Nós queremos coisas na igreja, achando que a igreja tem que nos dar coisas para a gente sentir as coisas do mundo. Nada disso. Porque não morremos, a gente mistura as coisas. Então, essas fragrâncias, para quê? Diz que é a fragrância do conhecimento de Cristo. Se você não for cheio do Espírito Santo e andar no Espírito, sabe o que vai acontecer? Você não vai ter conhecimento do Espírito. Será que quando você entra e você anda no Espírito, alguém diz... Tá vendo aquele cara lá? Ele é quietinho na dele, isso, aquilo. Mas só de chegar perto dele, eu vejo que esse cara tem uma coisa diferente. Essa mulher tem uma
o que aconteceu? Isso é uma coisa fundamental. São os ungüentos, são aquilo. E diz aqui, o bom perfume de Cristo, segundo Coríntios 2, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Gente, tem tanta coisa aqui. Olha, deixa eu ver, eu tenho que diminuir aqui um pouco, porque nós vamos falar na próxima aula. Ainda, deixa eu usar mais alguma coisa aqui. Por que você vai à igreja? Porque eu quero conseguir isso, eu preciso de cura. Não, a igreja é o lugar aonde tem que existir uma coisa bem prática. É um lugar onde existe o amor de Deus se manifestado. Ou seja, 12 é o número da igreja, então é um período, para cada um é um período diferente. Eu já estou na história da igreja há anos. Tem coisas que eu ainda tenho que tirar de morte, tem coisas que eu tenho que viver no Espírito. É um lugar, a igreja é uma história de amor. Amor entre quem? Você sabe, a coisa mais difícil é a gente transmitir o amor de Deus, primeiro com os nossos irmãos. Muitos fazem assim, eu não vou mais naquela igreja, o pastor não ama, eu também não quero isso, aquilo. Eu poderia criar situações aqui. Então, olha só, tem que ser um lugar onde você tem que realmente andar no Espírito para amar todos os irmãos, senão você vai fazer grupinho na igreja e vai acontecer, sabe o que? Não, eu só aqui ando com esse e aquilo. Você tem que amar a todos, sabe por quê? Porque quando chegar no reino, se você não ama os irmãos, você não vai poder, hoje nem na igreja, amar a Jesus. Você sabe, todo mundo gosta de Jesus, porque ele faz isso, sou vencedor. Mas se eu termino dizendo aqui uma coisa muito séria, se você não ama a Jesus mais do que tudo que ele pode te dar, seja cura, seja o que for, bênçãos materiais, isso não vai contar no reino. Então, a pessoa que morreu para si mesmo, o nosso problema chama-se ego. O nosso ego, não, vou lá, vou mostrar para todo mundo. Eu poderia contar uma história para vocês muito triste. Eu li essa semana a história de um pastor que ele passou anos fazendo um trabalho, um pastor americano, tremendo. Mas ele fazia isso, um dia Deus chamou ele e deu uma correção nele e disse para ele, olha, você prega, você manifesta, ele fazia. Ele tinha um trabalho muito interessante. Isso está na internet, eu não estou falando, não vou dizer o nome. E eu termino dizendo isso, sabe por quê? Porque às vezes a gente diz, não, eu faço sinais, prodígios e maravilhas, Deus não é contra. Mas se o seu ego é para engrandecimento do seu ego, sabe o que vai acontecer? O que aconteceu com esse pastor? Ele pregava para multidões no mundo inteiro. E aconteceu quando ele viu uma outra pessoa, está na internet, eu conheci ele pessoalmente várias vezes, lá nos Estados Unidos, quando eu morei, e aqui no Brasil. E quando ele viu um outro irmão da igreja, um cara muito conhecido, eu sei que você vai ver, é como eu disse, eu não estou falando, porque o testemunho foi dele. Aconteceu uma coisa, que ele estava numa convenção, ele só fazia convenções para 20, 30, 40, 50 mil pessoas. E na hora, ele encontrou um ator de Hollywood famoso, que você vai saber e conhecer. O nome dele era Chuck Norris. Quem lembra de Chuck Norris? Ele era um lutador de arte marcial e tal, fazia filmes. E ele se converteu e disse, agora eu vou viver para Jesus e vou dar meu testemunho. Então, nesse dia, esse Chuck Norris chegou lá e ele viu, e ele disse, chama ele aqui.
para vir aqui no palco, né? Porque... E ele chegou lá e o que aconteceu? Esse pastor, ele caiu duro no palco e ele estava ao lado, estava apresentando ele, disse, vamos orar aqui, Chuck, pelo povo. Tinha milhares de pessoas. Vamos olhar, era num estádio muito grande. Aí, na hora que ele começou a orar, o pastor caiu duro. E ele ficou 5 minutos, levaram ele lá para trás, e o Chuck Norris estava com ele. Isso é uma história triste, mas também é uma história verdadeira, que tem um lado bom. Sabe o que aconteceu? Ele passou 5 minutos e esse pastor, ele foi ao céu. Jesus chamou ele e falou algumas coisas para ele. E 5 minutos depois, ele estava lá atrás, né? O povo lá, todo mundo segurando, né? Porque ele ia fazer curas e tal. Aí ele voltou. Aí ele continuou e tal, e foi embora. Eu tenho que resumir, porque é muito interessante você entender isso. O Chuck Norris, ele falou, olha, ele dava o testemunho dele, mas ele ia lá nos Estados Unidos. Ora, era um cara famoso, na minha época era mais do que o Rambo, né? Aí ele ia, testemunhava aqui lá, e Deus falou para ele assim, ele contou isso depois. Ele falou assim, olha, você sempre engrandecia o seu nome, não o meu, o ego. Rapaz, o cara ouviu Jesus falar isso. E não adianta a gente dizer um para o outro. Quando ele fez, sabe o que ele fez, para resumir? Ele disse, ele pegou e vendeu tudo que ele ganhou. Ele tinha avião, ele tinha fortuna, tinha isso, ele vendeu, deu para os pobres, isso, aquilo. E Deus disse, agora eu quero que você vai pregar a igrejas pequenas no interior dos Estados Unidos. Ele foi para o Texas e entrou numa igrejinha de não tinha 200 pessoas. Por que eu estou contando isso? Porque o ego humano, às vezes a gente está pregando, está ensinando e não está aprovando. Ele vendeu e o que o Senhor falou? Agora você vai testemunhar. Ele disse que foi a melhor fase da vida dele. Ele está vivo ainda. Então, gente, eu não estou aqui falando mal de ninguém, está na internet. Se você quiser, procura lá. Entendeu? Eu estou usando aqui para dizer, olha, gente, isso é sério. Se o nosso ego não for tratado, esquece o reino. Então, com esse final agora, eu quero só dizer uma coisa para a gente continuar na próxima aula. Apocalipse 27, 2 diz, só esse aqui. Não. Apocalipse 19, de 7 a 9, primeiro. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Olha só. Cuja esposa a si mesmo já se ataviou, ou seja, se enfeitou. Chegou às bodas. Lembra que nós demos a aula das bodas? E isso aqui fala sobre os atos de justiça dos santos. E, finalmente, Apocalipse 22, 17. Diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha e receba de graça a água da vida. Feche o seu olho agora. Espírito Santo, nós queremos que o Senhor nos prepare. Que cada um aqui receba, Senhor, da tua graça e do teu conhecimento. Em nome de Jesus, que o Senhor nos mostre verdadeiramente o que devemos fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Até a próxima aula e com certeza o Senhor há de terminar aquilo que ele já começou. Fica seu amigo, pastor Júlio, dizendo: seja mais do que vencedor. Amém e amém.